Muito facilmente nós podemos entender que todo o Estado tende a se expandir. Como um monopolista parasitário, apenas ele mesmo pode cobrar impostos num local específico. É só você analisar como os governos tratam as facções criminosas e vice-versa. I began the meeting by making this statement, which I think needs to be made to the nation. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. Então, nessa expansão quase que natural do Estado, ele necessariamente vai precisar entrar em guerras com outros estados ou para-estados. No entanto, ao entrar numa guerra, o governo entra não para melhorar a vida da população, defender a democracia, liberdades individuais ou qualquer outra coisa. Ele o faz somente para aumentar o seu poder. Ou seja, nessa relação entre guerra e poder, a relação entre os estados se dá pela guerra ideológica ou física. Sendo assim, nós temos que diferenciar as guerras ideológicas das guerras físicas. A primeira, a ideológica, se dá apenas entre os burocratas, que disputam o poder, é claro. Os guerreiros na Idade Média, como sabemos, eram pagos como mercenários para lutar no lugar dos ricos. Eles mesmos, os mercenários, nem defendiam nada das ideias dos governantes, eles apenas cumpriam seu trabalho. A população, inclusive, não tinha quase nada a ver com o governo ou com os mercenários, podendo, inclusive, visitar os seus amigos e familiares que viviam no país que estava em guerra contra o seu próprio país. Você já pensou em um cidadão americano ter o livre acesso ao Vietnã, à Alemanha, ou mesmo um alemão ter acesso para trocar cartas, fazer comércios ou mesmo viajar para qualquer lugar do mundo em pleno 1940? E agora eu abro espaço para falar de uma opinião minha, não é nada que o autor disse no livro. Eu sou dos que defendem a ideia de que os governos antigamente, mesmo que pudessem mandar matar diretamente um cidadão, não tinham tanto poder como os governos democráticos têm hoje. Como eu disse, na Idade Média as pessoas sabiam diferenciar muito bem que assuntos do rei eram assuntos somente dele, e viam ele como um suspeito. Não é nada esquisito, depois de entender isso que eu falei, ver a quantidade de reis que antigamente caíam por revoluções ou perdiam o apoio militar nas guerras pelos súditos que simplesmente não apoiavam o seu governo. Se você viajasse para a Idade Média e dissesse para qualquer súdito que hoje, em 2022, o governo controla a oferta da moeda, diz quem pode ou não pode viajar e que te obriga a pôr líquidos experimentais no seu corpo e pior ainda, que o Pablo Vittar já foi a mulher do ano, provavelmente esse súdito iria querer a morte o mais rápido possível. Bom, dado o simples fato de que as pessoas na Idade Média sabiam diferenciar os assuntos do governo e assuntos dos indivíduos, temos que entender que se ninguém dava nenhuma foda para as brigas do governo, ninguém colocaria o seu próprio rabo na reta para defender algum governo ou algum príncipe simplesmente porque ele era bonitinho. Os democratas de hoje em dia sabem disso, e por isso, o tio Sam te convoca as guerras não pedindo, mas te obrigando. Não apela dizendo que é um ataque contra o reino dele, mas como se fosse contra você mesmo, o indivíduo escravo. O nosso querido e amado protetor tio Sam diz que o inimigo está atacando o cristianismo, está atacando a liberdade individual e o sonho americano. Então, por último, nós podemos diferenciar duas coisas, a santidade do contrato e a santidade do tratado, que são coisas totalmente diferentes. Em todos os tempos de paz, ou de não guerra, os acordos tendem a ser para manter os conflitos ao mínimo. Mas aí está que se confunde a santidade dos contratos com a santidade dos tratados. Nesse momento, eu quero que você imagine uma troca voluntária entre João e Maria. Quando João vende algo contratualmente para Maria, os filhos de João não têm mais posse nenhuma sobre os bens vendidos a Maria, já que pelo contrato, o que é de Maria não tem mais nada a ver com os filhos de João. Isso que eu expliquei entre João e Maria é a santidade do contrato. Só que, no entanto, a santidade do tratado não tem nada de parecido com um genuíno contrato. Se um governo conceder ou perder territórios para um estado vizinho, os habitantes daquele local nada têm que aceitar que seus títulos de propriedade tenham um novo dono. Tampouco os filhos desses proprietários têm que aceitar as regras impostas ali. Bom, como esse livro não é denso e se restringe apenas a deixar alguns insights para botar sua cabeça para pensar, eu não preciso me alongar muito explicando que nenhum contrato social foi assinado por ninguém, e eu acho que por aqui já é o suficiente. Não se esqueça de beber água e comprar muito Bitcoin, e te espero no próximo e último capítulo do livro.